todos. Amém. Muito feliz em voltar aqui, ter mais uma oportunidade. Ser o pastor pela confiança. Eu testemunhei a muitas pessoas a última vez que eu vim aqui e sobre a sinceridade do povo dessa igreja de louvar, adorar ao Senhor. Eu me senti muito bem. Amém. No culto que eu passei aqui anteriormente, né? Os irmãos sabem, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil e o culto lá é um pouco diferente, né? Glória a Deus. Temos glória a Deus, aleluia, né? Mas nós somos povos do mesmo corpo, né? Aleluia. Isso que é o mais importante, é o que nos interessa, né, irmão? É verdade. Cremos na mesma palavra, no mesmo Cristo, Aleluia. que morreu e ressuscitou dos mortos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar jus ao tema, batalha espiritual, um tema muito oportuno. Vou pedir para você se assentar, por gentileza. Vamos abrir as nossas Bíblias, na Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 6. Santo Deus. Epístola aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler o texto inteiro, irmãos. Verso 10. Vamos ler até o 20. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ou permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir e fechar da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Continue com sua Bíblia aberta nesse texto. Curve a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, bendito, glorioso e exaltado seja o seu nome, Senhor. Que a honra e a glória deste culto sejam direcionadas somente a Ti, ó Pai, pois Tu és o meu santo, tremendo e majestoso, Senhor. Somos pó diante da gloriosidade e da pureza que há em Ti, Senhor. E perdoa-nos a ousadia de vir diante de um Deus tão santo como Tu és. Contudo, venhamos agora, Senhor, confiantes na obra redentora de Jesus Cristo, porque em nós não há mérito algum, Pai. Nós possamos nos lançar, nos inclinar literalmente só em Cristo e nos méritos, nas suas justiças. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, ouça a nossa oração e nos ilumine nesse texto, Senhor, para que somente a Tua palavra prevaleça neste culto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para os irmãos deixarem a Bíblia aberta, porque nós vamos escorrer o que é esse tema tão oportuno, porque a autoridade do pregador, ela está na Escritura e não no pregador. Se te ensinarem algo que está fora de acordo com a Escritura, você não é obrigado a obedecer. E se eu pregar algo aqui que vai contra o que está escrito, você pode me taxar de herege à vontade, porque a Bíblia diz, né?
quando um profeta se levantar, levante 2 ou 3 e o julgue. Mas, se estiver na Bíblia, você tem um compromisso com a verdade de Deus. Aleluia. Você precisa se comprometer com esse texto. Então, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos entender o que o autor quis dizer, o que esse texto quer dizer, porque é ele que tem autoridade. Glória. Aleluia. Eu não tenho a liberdade de ver algo além do texto, de falar algo além do texto. Eu vou estar indo contra a palavra e contra Deus. Então mantenha a sua Bíblia aberta e vamos entender alguns aspectos dessa epístola. Para nós entendermos esse texto do capítulo 6 de Efésios, nós vamos entender que o apóstolo Paulo ele usou uma figura de linguagem no final aqui, devido ao estilo literário que ele escreveu aquele povo. O que é um estilo literário? É a forma que ele escreveu o texto. Presta atenção. O tipo que ele escreveu é o tipo peroração. Vem do grego peroratio. Esse termo, por que está sendo tão importante eu falar esse termo para os irmãos? Esse termo ele é colocado em todo final de um discurso. Qual que é o propósito de um filósofo da época grega, helenista, colocar isso no final do discurso? Por quê? Porque ele precisava recapitular com os irmãos ou com os ouvintes daquele discurso os principais pontos que ele discursou e trazer um efeito emotivo para o texto, influenciar as emoções. Se nós lermos a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ordenou que essa carta fosse lida em outras igrejas. Era uma carta circular, nós chamamos ela de epístola. Isso é a diferença da epístola. Ela era circular, ela passa lida em outros lugares. E ele apresenta no capítulo 1, além da sua apresentação como apóstolo de Cristo, porque ele foi o fundador dessa igreja, ele vai dizer no capítulo 1 dos direitos que o povo, quando ele adentra a aliança, nasce de novo, recebe a Cristo, os direitos desse povo. As bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Que Deus os predestinou antes da fundação do mundo para ser dele. Então ele fala dos direitos que nós adquirimos por sermos filhos dele. Porque nem todo mundo é filho de Deus. Ele não fala que o mundo inteiro é filho de Deus. Só aqueles que ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. No capítulo 2, ele vem dizendo como foi o processo de conversão das pessoas, dos crentes. Verso 1 do capítulo 2 fala: e ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele fala o quê? Que vocês estavam mortos, e devido a estarem mortos, vocês estavam sob a influência de Satanás no mundo. E ele começa no verso 4: mas pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Então ele diz como que funcionou esse processo. E no verso 10 ele fala que ele criou obras para que andássemos nela. Ou seja, a partir daí ele vem explicando como que é depois, do verso 11 em diante, a natureza do novo nascido. Ele vai explicando isso até o verso 4. Porque lá no verso 4 ele vai fazer algumas aplicações práticas a respeito. Você furtava? Agora você não tem que furtar mais. Agora você tem que trabalhar. Aleluia. Não continuar na mesma vida que você era. Depois, nesse mesmo verso 4, 22, 23, 24, ele vai dizer que por que você precisa ser... Eu não vou falar precisa, porque senão o mérito é nosso. O mérito não é nosso. Ele fala que por que isso torna-se natural para quem nasceu de novo. Natural. É como a lei da gravidade, irmão. Se você pegar alguma coisa e soltar, ela vai respeitar a lei que ela foi determinada, que foi Deus que criou. Cair. E por Cristo, é a mesma forma que a lei da gravidade, ela puxa tudo para baixo, sem restrição.
é natural para o cristão, ao nascer de novo, viver em novidade de vida. Aleluia. Não você nascer de novo, ser crente e continuar com práticas, amando o pecado, não se entristecendo com o pecado, não se entristecendo com o pecado que há no mundo. Não há. Então ele vai dizer no verso 22, vos despojeis do velho homem. Glória a Deus. Porque era isso que vocês levavam, mas vivei na renovação do vosso entendimento, se revestindo do novo homem. Aleluia. Ou seja, por que revestir o entendimento? Porque por meio dele é que você começa a ter uma perspectiva de toda a realidade que há em volta de você. Aleluia. Por isso, revestir o entendimento. Como se reveste o entendimento? Está na sua mão aí. Leia a Bíblia. Ore a Deus pedindo esclarecimento da Escritura. No verso 5 e 6, ele vai dar alguns conselhos mais práticos para pais, filhos, servos, senhores, como os pais devem proceder. Aí vem o verso 6. Por quê? Ele no verso 6, no discurso, ele quis recapitular essas coisas, ou seja, vocês agora têm uma nova natureza, e ele vem influenciar as emoções, eles vêm colocar o cristão em posição de guerra. E por isso que ele coloca, por isso que ele fala no verso 10, escuta aí, no mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala, no mais, depois de tudo isso que eu expliquei a vocês, agora sejam fortalecidos nessas coisas. Aleluia. Se apeguem a essas coisas. Glória a Deus, se apeguem em Cristo, se apeguem em Deus. Aleluia. Vivam para a glória de Deus. Isso que ele quer dizer aqui. Por que ele quer trazer esse sentido emotivo nessa última parte do texto? Ele quer colocar os irmãos em alerta. Veja, o apóstolo Paulo, ele cita 3 vezes ficar firme. Verso 11, fortalecidos na força do seu poder. Verso 12, firme contra as ciladas do diabo. Verso 13, resistiu o dia mal. Ele está ordenando você, fique firme. Aleluia. Por que fique firme? Porque o dia mal vai chegar. Meu Deus. O dia mal vai chegar. Existiu uma heresia que iniciou a ser pregada na década de 80, chamada heresia da batalha espiritual. Por que eu falo heresia? Toda heresia, quando ela é fundada, o que elas fazem? Elas pegam um termo bíblico, uma teologia, algo da teologia bíblica, exaltam acima de todos os pontos que existem na Bíblia e faz uma releitura de toda a realidade da Bíblia com base nessa única verdade. Então o que essas pessoas fizeram? Elas pegaram essa verdade da batalha espiritual, que é bíblica, que nós vamos entender, exaltou e colocou isso acima de todas as outras coisas. Ok? Esse movimento, eles pregaram iniciou aqui no Brasil com uma senhora chamada Neuza Itioca. Quem já ouviu falar dessa mulher? Ninguém? Graças a Deus. Já? Amém. Essa Neuza Itioca, ela escreveu um livro chamado Deuses da Umbanda. Ela diz nesse livro que os umbandistas, eles estão adiantados contra a igreja. Sabe por quê? Porque eles descobriram o nome dos demônios. E ela fala, e ela categoriza, cada demônio tem uma função dentro do mundo espiritual. Eu não vejo isso na Bíblia, mas ela faz isso. Então, um demônio, ele é responsável por fazer isso. O demônio sabe fazer aquilo. O demônio é da prostituição. O demônio disso, o demônio daquilo. Então, por que esse movimento é uma heresia? Porque ele externiza todos os males que existem na sociedade e culpa o demônio. Aí, por culpar o demônio, o que eles fazem? Para a gente poder voltar e entrar no texto. Eles começam a encontrar ferramentas fora da Bíblia para tratar dessa questão espiritual, sendo que está explícito nesse texto que nós lemos. Então ele pega o que? Ele faz o seguinte: oração de guerra. Você fica orando para demônio, que anjo e demônio está guerreando, você tem que orar para o anjo ganhar. Se você não orar, os anjos não ganham dos demônios. Porque eles pegam um texto que diz assim, que a luta na é o verso 12, nas regiões espirituais em Cristo.
Por que regiões espirituais? É porque existe um mundo espiritual invisível que você não enxerga. É uma realidade. Só que a Bíblia não ordena você orar para demônio. Eles têm uma outra ferramenta que eles usam, que é os demônios territoriais. Você precisa orar para Deus te revelar o território que aquele demônio está dominando, para você despojar, destronar o demônio, e você prega o evangelho e o evangelho vai avançar depois que você destronou o demônio. Aí eu vi alguns irmãos e lanço uma pergunta. Quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos, levanta a mão. Quando é que você viu o apóstolo Paulo orando a Deus para revelar onde tem um demônio tronado para começar a pregar numa cidade? Aleluia, Jesus. Por isso que é uma heresia. Ela pega um ponto, uma verdade da Escritura, exalta acima de todas e faz uma releitura da realidade. É igual a teologia da prosperidade. É bíblica, existe, trabalhar, estudar, acordar cedo, se dedicar, se Aleluia! você vai ganhar dinheiro. Mas se Meu você Deus! não fizer, você não vai ganhar. Eles pegam esse ponto, exalta acima de tudo, pastor. É verdade. Ah, você tem que dar o dízimo, se você não der, você vai pro inferno, irmão. Se fizer, você tem que dar o dízimo, você arrumar emprego, para Deus abrir a porta. Deus não vai abrir a porta. Dá esse lixo desse carro aí que é meu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando o apóstolo Paulo dá a orientação de ficar firme, como nós entendemos no mundo espiritual, a Bíblia não manda você atacar demônio. A Bíblia não manda você ser um caçador de demônio. Ministério de libertação, vai caçando demônio por aí. Porque eles têm que fazer um ministério em volta disso. Não existe isso na Bíblia, irmão. Não existe. Estou falando que é sério. Muito sério. A Bíblia manda você ficar firme, porque ele vai vir, ele vai vir. Agora, por que você fala, mas por que eu tenho que ficar parado apoiando o diabo? Não. O diabo, por que ele fala para você ficar firme? Porque hoje é o reino de Cristo que está estabelecido. Não é o reino dele. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A influência de Satanás ela está aí por quê? Porque ele é o tentador, ele é o inimigo, ele é o adversário. Só que a autoridade que ele tinha de condenar-vos diante de Deus, ele não tem mais. Se você vê Apocalipse capítulo 13, lá vai descrever a Bíblia inteira nesse versículo. Quer conhecer a Bíblia toda? Lê Apocalipse 13. No final diz que quando Cristo ele é assunto aos céus e vence a morte, o demônio e os seus anjos são destronados das regiões celestiais. Meu Deus! Aleluia! Ele vai descrever isso lá em Colossenses 2, verso 14. Vamos abrir? Abre sua Bíblia. Coloca o dedinho aí em Efésios e abre lá em Colossenses. Capítulo 2. Verso 14 que diz assim, ó. Vamos ler o do 13, ó. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Em outras traduções fala, e eles os colocou publicamente e os destronou, os encravando na cruz. Por que encravando na cruz? Os inimigos do exército romano, quando eles morriam, eram capturados, eles eram expostos ao ridículo, porque perderam a batalha. Então na cruz, Satanás foi derrotado. Aleluia! Gênesis 3,15 se cumpriu. E onde porém um inimigo entre ti e a mulher, entre ti e a tua descendência, tu lhe ferirás o calcanhar e ela lhe ferirá a cabeça. A semente é Cristo. Aleluia! Essa semente é Cristo. E, ou seja, hoje o reino, Cristo reina. O que esse texto de Apocalipse 13 fala? Que Satanás ele não vai ter mais influência sobre as nações, a influenciar nações sobre a sua volta. Ou seja, nações por inteira entregas ao paganismo e ao pecado. Hoje, aonde você vê no mundo inteiro a igreja, há cristãos. Satanás ele não pode mais impedir, como na antiga aliança, o avanço do reino de Deus, o avanço da igreja. Hoje ele não tem mais poder, por quê? Porque ele foi exposto na cruz. Então hoje ele está como? 1 Pedro 5,8, que diz lá? Ih, pastor, está fora de Bíblia aqui.
O que diz 1 Pedro 5,8? Ele está como um leão, bramando ao derredor, esperando a quem possa tragar. Você vê que ele está ao redor, ele está ali, ó. Não é verdade? João Calvino ele vai dizer que Satanás ele é um cão raivoso na coleira de Deus. Então quando você fala assim que o diabo está amarrado, está até certo, sabia? Mas ele está amarrado há 2000 anos. Ele não está amarrado na hora que você falou. Mas o apóstolo Paulo dá essas orientações, por quê? Porque o dia mau ele vai chegar. Investidas de Satanás você vai receber. Agora, entrando na parte da armadura, porque eu quis trazer a parte da armadura de Deus para os irmãos, porque eu creio que como já uma campanha já está sendo feita, né, pastor? Outros pastores vão pegar. Eu creio que já falaram muito a respeito dos outros temas a respeito aqui. Então eu gostaria de tratar da armadura de Deus com os irmãos. O que significa? Porque o apóstolo Paulo quis trazer esse sentido de emoção para envolver os irmãos na guerra. A batalha espiritual como uma guerra. Bom, primeiro ponto, nós devemos entender porque o apóstolo Paulo inspirou-se para escrever isso, né? Alguns estudiosos dizem que ele se inspirou em Isaías 52, verso 7, não precisa abrir. Lá ele diz assim: que formosos são sobre os montes os pés de que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. E depois também tem Isaías 59, 17, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação. Aqui nós vemos Deus na figura de um soldado nesse texto. Porém, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele estava preso em Roma. Você vê lá em Atos 28, né? Quando ele é um preso político, devido aos contratempos que ele teve com os judeus, correto? E devido a ele ser um preso político, ele ser cidadão romano, ele tinha uma residência fixa, e ele tinha um soldado da centúria acorrentado nele para que ele não fugisse. Então, para o apóstolo Paulo descrever um soldado, foi muito fácil, porque tinha um do lado dele todos os dias ali. Né? Tinha um soldado ali correntado com ele, né? Bonito, não podia fazer nada. Então, quando ele foi escrever essa orientação, trazendo as pessoas para a guerra espiritual, para a batalha espiritual, porque elas precisariam resistir, elas trazer esse sentido de guerra, e ele olhou para esse soldado também para discorrer isso, né? Agora, vamos para o verso 14, para a gente começar a entender um pouco das peças da armadura. Deixa sua Bíblia aberta. Verso 14, diz assim, vamos ler a parte A. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E aí, irmãos? O que seria cingir o lombo com a verdade? A armadura, agora, irmãos, prestem bastante atenção, tá? O que seria cingir o lombo? Em outras traduções do grego, vai dizer que o lombo ele usava como se fosse um cinto de toda a armadura, de segurar a armadura. Cingir o lombo era a parte de baixo. A primeira coisa que o soldado vestia na armadura, que um soldado chamado centurião, né? Que ele era 100 soldados, a centúria, né? 100 soldados romanos. E ele vestia-se primeiro na armadura. Então, mas por que ele diz cingir com o cinto, ou o lombo da verdade? Para nós entendermos esses pontos da armadura, primeiro você tem que entender as duas linhas de interpretação que eu dava em volta disso. A primeira linha, que é a que eu não acredito muito, é referente a atributos morais dos cristãos. Quando você lê aqui, cingir-vos os lombos com a verdade, tem teólogos que vão dizer que isso aqui significa você não falar mentira. Porque aí o diabo não vai ver que você está mentindo, correto? E ele não vai ter campo para atuar na sua vida. Não vai te envergonhar e assim por diante. Correto? É uma linha que eu não consigo aceitar muito. Por quê? Porque quando do que eu expliquei no começo para os irmãos, o final do discurso de Paulo, que é a peroração, o que isso significa? Significa que o apóstolo Paulo ele quer lembrar tudo que ele disse aos irmãos daquela carta. Então o que significa isso? Que os atributos que o apóstolo Paulo colocou na armadura de Deus aqui atribuída, não é uma coisa que você tem que olhar e orar a Deus para Deus te vestir da armadura.
A armadura de Deus, ela é por si só o que Cristo conquistou na cruz para a igreja. Então o que você tem que fazer com esse texto? Você não tem que fazer assim, ó irmão, entra na salinha, eu já vi isso, tá? Entra na salinha e vai lá colocar a armadura de Deus que você saiu e voltou da igreja. Não é orar para Deus, não é um capacete que você vai pedir, capacete da salvação, estou vestindo capacete, Senhor. Espírito que é a palavra, tocar a Bíblia, não é isso que ele está querendo dizer. Isso aqui são coisas, são atributos devido ao que Cristo conquistou na cruz que todo crente tem. Você precisa orar por esse atributo, porque se você for ler o verso 18, ele vai dizer a forma que você desenvolve esses atributos na sua vida cristã, que é orando em todo tempo, com toda a sua oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança. Então aqui é literalmente você tomar posse do que Cristo conquistou na cruz para você. Aleluia! Então aqui não é o ato de você vir e só falar a verdade. A sua obrigação é só falar a verdade. Você não tem que mentir em hipótese alguma. Mas como o apóstolo Paulo vai dizer, cingimos da verdade, é o que está dizendo lá em João 14,6. Como Cristo declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. É você cingir de Cristo acima de tudo. Primeiro Cristo na sua vida. Aleluia. Isso é cingir-se da verdade. Sabe por quê? Porque só há uma verdade. Aleluia. A verdade não é algo relativo. É meia verdade, uma verdade aqui. E essa verdade, quando Cristo faz essa declaração, ele personificou a verdade na segunda pessoa da Trindade, que é Ele. Aleluia. Então, por isso que eu acredito no segundo ponto que eu disse para os irmãos. Ele já conquistou isso na cruz. E é literalmente o que você fala. A gente não tem esse hábito de falar lá presbiteriano, né? Tomar posse, né? Muitos irmãos falam isso, tomar posse da vitória, né? Glória a Deus. Mas é tomar posse disso aqui sim. É correto dizer isso. Em oração, em súplica. Glória a Deus. Isso que o texto quer dizer. Parte B do texto agora. Então, cingimos o cinto da verdade. O devido cinto é a sustentação do soldado. É o princípio de tudo, é a verdade, é o próprio Cristo. Parte B agora é a couraça da justiça. Para que servia a couraça? Presta atenção, irmão, aqui. A couraça era a parte de cima, da onde ele cingiu o lombo. A couraça, ela servia no soldado para proteger alguns órgãos vitais do corpo dele. O nosso presidente da República, ele tomou uma facada aqui, né? Que pegou o estômago dele, deu uma infecção generalizada toda. Então você vê, a couraça, ela servia para proteger o soldado de golpes. Golpes que poderiam ser fatais. Um soldado romano, ele era treinado rigidamente para ficar horas e horas em combate com extremo sangramento. Ferido, combatendo ainda o bom combate. Todavia, a couraça servia para que retardasse esse processo. Ele tomava os golpes e não afetava os seus órgãos vitais. Agora, o que significa ele colocar isso como couraça da justiça? O que é justiça? Falei isso a última vez que eu vi, faz tempo, né? Está fresca a memória? Se você não souber o que é justificação, você não é crente. Nossa, que pesado, irmão Gabriel. Por quê? Romanos 5:1. O que diz lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Sabe por que nós precisamos de justificação? Porque para você entrar no céu, você precisa ser perfeito. O que é ser perfeito? Abre o Salmo 24. Salmo 24. Deixa o dedo em Efésios e abre o Salmo 24. Vamos folhear a Bíblia, irmãos. Salmo 24. Diz assim, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vai dar os critérios. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam.
dos que buscam a face de Deus de Jacó. Vem cá, olha junto comigo para esse verso. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro. Quem é limpo de mãos e puro de coração? Quem levanta a mão? Quem é? Então ninguém pode ir para o céu, né? Agora, por que isso? Deus é santo. Aleluia. Isaías 6, ele viu, na morte, no ano que morreu a morte do rei Uzias, meus olhos viram o Senhor atados no alto sublime trono. Ele viu serafins voando sobre o Senhor, com duas asas cobriam o rosto e duas cobriam os pés, por não suportar a glória de Deus. E eles louvavam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Deus, Santo aleluia. é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Esse atributo de Deus, ele é o único atributo da Escritura que é elevado ao terceiro nível. Você não vê a Bíblia dizendo Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. É santo, santo, santo. E de eternidade em eternidade eles louvam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Por Deus ser santo, Abacuque 1,13: Senhor, tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Porque a santidade de Deus deve nos preocupar, irmãos. Romanos 3,23: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 10 e 11, ele vai dizer: Que diremos, pois, a vista dessas coisas? Não há pecado? Qual é a diferença do gentil e do judeu? Nenhuma. Pois nós, verso 9 vai dizer: Pois nós comprovamos que todos estão sob o pecado. Verso 10: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Por isso não tem que ir para o inferno, porque você pecou. Segundo, porque Deus olhou dos altos céus e viu que você não é justo. Viu que não há nenhum homem justo. Deus olhou dos altos céus e viu que não há um pastor, um padre, um monge, um espírita, um bandista, um papa. Ele não viu ninguém que o buscasse, ninguém que o entendesse. Toda a raça humana pegou a verdade de Deus e perverteu em mentira. Adoraram e serviram antes a criatura do que o Criador. Por isso que você não pode ir ao céu. E isso tem que te preocupar por isso, irmãos. Porque você não pode ir aos céus pelas suas próprias obras. Você será condenado se depender de você. Aleluia. Se depender do seu esforço, do que você pensa, da sua moral, das suas obras. Suas obras para Deus, Isaías vai declarar que são trapo de imundícia. Sabe o que era um trapo de imundícia? Meu Deus. Então eu convido das crianças que eu vou falar. Quando a mulher, na lei de Moisés, a mulher, quando ela estava naqueles dias, né, que fala hoje, ela tinha que passar por um processo de purificação. O trapo de imundícia ela usava como para se limpar, depois jogava fora. Olha as suas obras para Deus. São trapos. Não servem para nada se não estiverem em Cristo. Se for para ti mesmo, não te servem para nada. Não te servem para nada. Porque é tão importante a couraça da justiça, mas a ênfase é a justiça. Porque independente da sua condição diante de Deus, Ele tomou a frente, se encarnou no seu próprio Filho, padeceu como um homem de dores, como eu, você, pisou num chão, nesse chão sujo, nesse mundo cheio de pecado. Porém, com todavia, entretanto, Ele não pecou, Ele foi perfeito em todo o seu viver, desde a sua meninice. Não havia pecado, não se achou engano. Isaías 53 vai dizer: não se achou engano sobre a sua boca. Ele foi calado, indo guiado como um cordeiro para o matadouro. Agora, por que Cristo precisou morrer na cruz, irmãos? Para que por meio da justiça dele, de Cristo, dele mesmo,
ele pudesse imputar essa justiça em nós, e pela fé nele, em Jesus, nós possamos ser salvos. O mérito é Cristo, a obra é Cristo, não é os seus méritos que vão te salvar. Irmãos, Deus instituiu uma lei perfeita, impossível ao homem de se cumprir. Gálatas capítulo 3, Paulo vai dar o exemplo disso. Quando Moisés diz assim, ó, aquele que quiser viver pela lei terá que ser justificado por ela. Aquele que não viver está sob maldição. Agora você podia me falar assim, mas Gabriel, Deus é tão mal assim, Gabriel? Por mandar pecador para o inferno? Vou te fazer uma pergunta. Vou colocar você numa situação mais fácil, para você entender. Vamos supor, a gente está almoçando junto, e eu chego e você fala assim, o que você acha do aborto? Eu falo, aborto é um absurdo, né? Assassinato de crianças, né? Não concordo com o aborto. Aí você vai falar para mim e falar assim, e você, Gabriel, o que você acha do aborto? Eu falo, eu não acho. Não. Sou neutro. O que você vai achar de mim? Que absurdo esse irmão falar uma coisa dessa para mim. Como é que ele não pode odiar o aborto? Não é verdade? Você fala, irmão, o que você acha do assassinato? Eu falo, não pode matar ninguém, tem direito de tirar a vida de ninguém, né? E você, Gabriel, o que você acha? Eu não acho nada. Agora, por que você se indignou comigo? Porque você tem uma posição moral boa sobre esse tema. Automaticamente, se você tem uma moral boa, uma opinião boa sobre esse tema, você vai odiar quem tem contra. É verdade. Deixa eu ilustrar para você entender. Se Deus é santo, agora vai cair a ficha, eu vou ouvir o barulho daqui. Se Deus é santo, não há pecado, ele é imaculado, puro, não há um cisco de erro no caráter dele. Você acha que ele vai concordar com o erro, com o pecado, com a mancha, com tudo que não faz parte dele? Aleluia! É como você chegar num judeu e falar assim, você gosta do Hitler? O Holocausto matou 6 milhões de judeus. Automaticamente, se você discorda, gosta do que é bom, você vai discordar do que é ruim. Se Deus é santo, ele vai abominar o pecado. Aleluia! Meu Deus, é verdade. Deus precisou combater o pecado. Ele combateu o pecado. Com todo o poder. O pecado é poderoso, irmãos. A influência dele está no nosso coração, em nossas inclinações, na nossa mente, a lei do nosso corpo, guerreando contra a lei da nossa mente dia após dia. Devido ao poder do pecado, Deus foi com todo o poder em Cristo e condenou o pecado. Mas aqueles que não estão com Cristo sobre eles, estão sob a ira de Deus, irmãos. Permanecem sob a ira de Deus, irmãos. Agora, por quê? Se revestirmos da couraça da justiça, o que isso tem a ver? Satanás, o que ele fez com Jó? Quem se lembra lá? Jó capítulo 1. Satanás foi lá e falou, Deus, esse cara só é bom, que você abençoa ele. Ah, é, Satanás? Então tira tudo dele. O dia mal do Jó chegou esse dia. Se for o dia mal de Jó, o apóstolo Paulo alega que você está firme. Aleluia, Jesus. Tira tudo dele. Só não toca na alma dele que é minha. Aleluia. Tira tudo, Jó. Você se revestir da couraça da justiça é quando o diabo chegar em você e falar assim, olha, irmão, você é um lixo. Você vai olhar para o diabo e vai falar assim, eu sou mesmo. Não mereço para o céu não. Mas eu vou para o céu porque é pelos méritos de Cristo, não pelos meus. Aleluia! Meu Deus, é forte. Isso é o evangelho. Isso aí, se revestir. Aleluia! Glória a Deus! Quando o diabo lhe acusar, colocar setas malignas na sua mente, que você não é digno de salvação, você fala, realmente eu não sou, mas por Cristo eu sou. Cristo venceu e eu venci também. Glória a Deus! Deus, tremendo, aleluia.
Agora, o conselho mais pastoral que eu dou é: lembre-se disso todos os dias. Levanta de manhã, ora a Deus, fui justificado em Cristo. Cristo cumpriu a lei por mim. Foi imputada a justiça dele em mim. E meus pecados foram imputados nele. O Senhor moeu o próprio Filho por mim. E eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Revestimos da couraça da justiça. Agora, se ficou alguma dúvida em você sobre a segurança da justificação, Romanos 8:31, que diz lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. Mas aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por nós todos deu, não nos retribuirá tudo com ele sobre todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aleluia. É Deus que justifica. É Deus que justifica em Cristo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Quem nos Glória a condenará? Deus. Mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus. Essa é a justiça de Cristo vestida no soldado dele. Não é você orar: ah, Deus, está amarrado, está repreendido. Não! Aleluia. Não é pegar óleo, ungir a casa inteira. Isso não vai despedir demônio nenhum. Revista-se de Cristo, da armadura de Cristo. Couraça da justiça. Vamos passar a parte, verso 15. Agora o pastor deixou ele até meia-noite, mas vamos tentar cortar. Aleluia. Verso 15. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. O que é a... Está esquentando, irmão. Para mim está esquentando faz tempo já. O que é calçar os pés com a preparação do Evangelho? É uma sandália que o soldado utilizava. Ela tinha duas características do porquê. Nessa época do Império Romano existia o Coliseu, correto? Hoje ele está quebrado, torto lá, né? Naquela época tinha shows ali no meio, né? Soldado, gladiador lutando um com o outro, e muitos cristãos morreram naquele lugar, comido por leões, né? Isso aconteceu com os nossos irmãos. E o soldado, quando ele ia guerrear ali, por que ele usava a sandália? Porque, primeiro, que a terra era escorregadia. Então ele tinha que estar preparado para o combate. Preparado para o combate. Qual que é o segundo ponto que ele precisava colocar a sandália? Tinha inimigos, tanto em guerras de muitos homens, como nesses combates, eles usavam armadilhas ao chão para machucar o pé, né? Então a sandália era de um couro reforçado, entrelaçada com um laço, né? Ele fala que o soldado se prepara para o que virá. Por isso que é preparação, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que isso significa? É estar apto para combater, para resistir o dia mau. Sabe por quê, irmãos? Por que Evangelho da Paz? É para você combater contra o diabo no dia mau, você precisa estar em paz com Deus. Aleluia. Lembra Romanos 5:1 que nós acabamos de falar? Justificados, pois, pela fé, temos paz. Por quê? Lembra daquelas duas linhas de interpretação? Porque eu não acredito que é um atributo moral do homem isso. Porque não tem, porque senão o ímpio, o que não é crente, pode desenvolver isso. Isso só é para a igreja. Exclusivamente para a igreja. Então, imagine-se comigo. O que é o inimigo mais terrível? Deus ou o diabo? Diabo? Misericórdia. Você não viu a ira de Hebreus 10:31? Horrível coisa caiu na mão do Deus vivo. O diabo coloca o rabo entre as pernas diante do trono de Deus. Mais uma heresia desse movimento de batalha espiritual é isso. É o dualismo. Mas não vem só aí não, tá?
veio lá no segundo século da igreja, com um sacerdote chamado Mani. Ele fundou uma religião, uma visão chamada maniqueísmo, que é o dualismo religioso. O mundo é dividido pelo mal e o bem. E eles se combatem forever, para sempre. E aí trazendo para a visão cristã, eles colocaram Deus, o diabo. Jesus tem que comprar as pessoas do diabo. Quem já viu um vídeo? Eu vi um vídeo muito antigo na internet quando eu não era nem crente ainda. O Jesus conversando com Satanás. Quem já viu esse vídeo? Quando você quer por eles? Eu falo, não, você tem tantas coisas. Quando você quer por eles, eu pago o que você quiser. O diabo fala, eu quero você. Ele fala, então eu te dou, eu me mato por eles. Já se viu isso? Vamos correr para não estender. Agora, o homem precisa estar no... Porque é o evangelho da preparação. Porque o evangelho, o homem que está em Cristo, cristão, no evangelho, na boa notícia de Deus, ele está em paz com Deus, ele tem capacidade de resistir o dia mal. Por quê? Porque o homem que está fora de Cristo, ele está sob a ira de Deus. Logo, ele é inimigo de Deus. João 3,36, não precisa abrir, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso que está toda a igreja armadura. É para o mais novo crente, para a mais senhora de idade. É para todos resistirem às investidas de Satanás. Agora, se o homem não está firme no Evangelho, ele não se identificou com o que eu falei antes, você que está aqui, você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque além de você estar apanhando o diabo, Deus vai te pegar no dia do juízo final. Sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Verso 16. E outras traduções falam embraçando o escudo, mas aqui diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados. O que era o escudo do soldado? Ele era revestido de couro e aço. Sabe por que ele fala os dardos inflamados do maligno? O soldado romano, quando ele ia para a guerra, a centúria, eles tinham uma formação de guerra que os inimigos rolavam flechas flamejantes sobre eles. E tinha que atacar no escudo. Se pegasse um escudo em alguma parte do corpo deles, ela o incendiava. Ele morria, teoricamente. Então, por que eles colocavam couro e depois o aço? Porque antes de ir para a guerra, eles molhavam os escudos. Quando o dardo batia, o fogo não se propagava. Agora, por que ele fala escudo da fé? O que é fé? Fé significa crer no grego, acreditar. Fé não é um sentimento que você produz em alguma situação de paralela da sua vida. Fé não é isso. Se você pensa que fé é assim, eu tenho fé que eu vou ganhar na Mega Sena. Sua fé não é para isso. A fé é você crer em algo. A fé no Evangelho, a fé espiritual, o dom de Deus, Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé como presente de Deus, ela funciona como o quê? O cristão, para se revestir do escudo, ele vai progredindo no conhecimento de Deus por meio da fé. Veja 2 de Pedro 2,9, crescei, portanto, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus. Por quê? Para você ter fé, você precisa conhecer. Quando eu falei isso para um rapaz que não era crente, ele duvidou de mim. Ele falou, não, fé é sentimento. Eu falei, não, a fé é conhecer. Ele, por quê? Por exemplo, se você tiver uma mansão, você põe um empregado lá, você vai confiar todas as mobílias, todo o assistente do seu cofre, tudo para ele? Aí eu falo, não. Eu falo, por quê? Porque eu não conheço o rapaz, velho. Então, ué. Se você não conhece ele, como é que você vai confiar nele? Então, para você confiar, você precisa conhecer. Se ele é uma boa pessoa, você tem caráter, você não vai te roubar. Então a fé é a mesma coisa. Para você crescer na fé, embraçar o escudo, é conhecer as Escrituras, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, conhecer os seus decretos
conhecer a sua Meu obra, Deus. é ler a Bíblia. Agora, você pode me perguntar, mas por que eu preciso ler tanta Bíblia, Gabriel? Você pega, por quê? Porque Satanás, ele é o pai da mentira. Qual que é a maior arma de Satanás contra a igreja? Como ele não pode influenciar mais as nações, qual que é a arma de Satanás? É o erro religioso. É a heresia, como disse aqui. Então você precisa se revestir, embraçar o escudo, para quando as setas do inimigo virem sobre você, você estar apto para se defender das setas. Aleluia. Meu Deus. Por que isso? Vê 2 Coríntios 11. Vamos abrir lá? Nós lermos? Vamos correr, porque senão o pastor puxa o paletó aqui. 2 Coríntios 11. Verso 14, diz assim, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem de ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. O fim dos quais será conforme as suas obras. Veja, além de Satanás, ele não vir para você, igual a gente vê nos filmes aí, né? Chifre, né? Tridente, vermelho, branco, não é assim que ele vai vir. Ele vem em anjo de luz. Por esse motivo que o apóstolo, porque a Bíblia, que já mais um erro dessa heresia da batalha espiritual, porque a Bíblia não orienta ninguém buscar revelação nem orar para anjo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo repreende isso. Se você ir lá em Colossenses 2, as pessoas queriam experiências estáticas. E eles falavam que eles eram de Deus, eram os gnósticos. Né? Eu não posso entrar muito nisso hoje, tive uma oportunidade, mas os gnósticos eles faziam isso. Ficavam sem comer, eles tinham práticas do ascetismo. Se mutilavam para ter experiências estáticas. Falavam que eles tinham visões. A palavra gnose significa conhecimento. Então eles falavam que eles eram apóstolos, que eles tinham uma revelação especial de Deus. Eles eram melhores do que os outros. Ou seja, Satanás ele levanta esse tipo de homem como ministro da justiça, imitando, propagando mentiras a respeito de Jesus. Por esse motivo você precisa embraçar o escudo da fé, se alertar sobre isso. Veja, a Bíblia, ela te alerta. Escuta o que eu vou falar agora, grave o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Ela fala para você combater não os demônios, mas sabe o quê? Falsos profetas. Ela não fala para você ficar atrás de demônio. O apóstolo Paulo fala para Tito, lá em Tito 1, no final, para calar aqueles judaizantes que estavam pervertendo a doutrina de Cristo. Então quando você vê coach gospel, falando que você é especial, que você é raridade, que você é o ponto fraco de Deus, isso é heresia. Não já se viu Deus ter ponto fraco, irmão? Verdade. Deus é santo, perfeito, pleno. Aleluia. Tem um jovem aí na internet que está falando que quando ele olha para Deus, ele se acha que ele é igual a Deus. Não vou nem falar o nome, tá? Para não dar. É essa teologia do coach. Vou dar nome aos bois, não. Dá vontade, tá coçando ali, mas eu não vou dar nome aos bois, não. A língua tá coçando. Enfim. Qual que é a orientação da Bíblia sobre falsos profetas? 1 João 4:1. Provai os espíritos para saber se eles são de Deus. A Bíblia te exorta a provar o pregador. Não é falar amém, dar glória a Deus para todo mundo que prega tudo que quer. Glória, glória. Onde já se viu? Eu saí da igreja que eu estava congregando, eu converti na Assembleia. O homem que pregou, ele não abriu a Bíblia no dia. Falou um monte de besteira. Falei para o meu pastor, eu falei, pastor, que isso, pastor? O homem entrou aí na igreja, olha, falou um monte de coisa. Não, irmão, é um dia só, não liga, só pastor, você tem que se preocupar, porque estão pregando para as suas ovelhas. As ovelhas são de Cristo, não é tua. Tinha 18 anos, 19 anos. Estou tão velho não, tá, irmão? Estou 25. Mas é sério isso.
A Bíblia te exorta, Efésios 5:11, reprovai analisai as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Você precisa condenar essas obras. João 10. Esse texto aqui eu vi quando eu cheguei. Aí ele fala, ele dá exemplo, eu sou o bom pastor. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Aquele que é a minha ovelha, ela vai ouvir a minha voz. E ela vai vir. E nenhuma delas vão se perder. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja, que ele não está falando que quem ouvir a voz se torna ovelha. As ovelhas vão ouvir a voz e vão vir automaticamente. Aleluia. E aí ele alerta. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e abundância. Aí ele não está falando do diabo nesse texto, João 10. Está falando dos falsos mestres. Sabe por quê? Lembra de Mateus 23, quando ele fala, raça de víboras, encontrai pretexto para fazer longas orações na casa das viúvas. Guias cegos, terá um juízo muito maior sobre vocês. Sabe o que eles faziam? Eles colocavam, na época interbíblica, né? Malaquias, Mateus, depois do retorno que eles tiveram, Alexandre o Grande governando, teve a Revolução Macabeia, eles colocaram muitas tradições na lei de Moisés, os fariseus. Não vai dar muito tempo de falar isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, sabe o que eles faziam? Eles começaram a cobrar das pessoas a fazerem orações. Os fariseus. E na casa das pessoas, sabe, eles abusavam até das viúvas. E naquela época não tinha pensão alimentícia, não tinha INSS, não tinha previdência, que o marido morre, a mulher fica. Não era assim. Uma das dificuldades da igreja no primeiro século foi essa, por isso foi separado dos diáconos. Porque os apóstolos não estavam conseguindo cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque o homem que provia o lar morreu, não tinha, como é que ela vai comer agora? E esses malditos falsos profetas chupando os ossos das ovelhas e ficavam lá pretextando longas orações para cobrar, devorando a casa das viúvas. Por isso que ele fala assim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então ele te alerta, se alerta com os falsos profetas. Aí ele fala em Mateus 24, 23, do 23 ao 25. Virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e farão tão grandes sinais e prodígios, que enganariam até os escolhidos. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que os escolhidos vão desviar da fé e crer lá. Ele está dizendo que o que esses falsos profetas farão será tão convincente, vai levar tantas multidões, que até o verdadeiro cristão que está com o seu coração em Cristo, na fé, pode ser convencido. Há uma possibilidade. Meu Deus, me fala acontecendo. Ele está dizendo para você se alertar contra falsos ensinos. Por isso que você tem que embraçar o escudo da fé, irmão. Porque o diabo, ele age aí. Ele quer a sua mente, é campo das ideias. Ele quer que você duvide da sua salvação. Ele quer que você duvide da Bíblia, duvide da existência de Deus. É isso que o diabo quer. Ele não quer arranhar tua parede, tua janela. Não quer isso. Ele não quer devorador devorar sua televisão para você não dar o dízimo. Ele não quer isso. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com isso aqui, ó. Ele sabe que ele perdeu já. Então ele quer fazer, sabe o quê? Você já andou com uma pedra no sapato? Você conseguiu? Você consegue dar um passo, já fica assim, né? É isso que ele quer fazer, isso é o dia mau. O diabo fala assim, você vai chegar lá. Você vai encontrar Cristo na glória. Mas eu vou dificultar. E o apóstolo Paulo orienta, revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. Aleluia. Resistir o dia mau é isso. O dia mau de Davi, qual que foi? Estava lá, ó, bonitão. Acabou de tomar banho, estava na varanda lá, viu uma mulher lá tomando banho. Porque ele não falou, nossa, não viu. Não, falou, deixa eu trazer ele. O dia mau de Davi chegou. Qual foi o dia mau de Sansão? Pai, tem uma filisteia linda, não faça isso. Filho, você é nazireu. Não, mas eu vou casar com ela mesmo assim. A tentação chegou, o dia mau de Sansão. O dia mau de Jó chegou. O dia mau de Cristo chegou. Mateus capítulo 4.
E o seu irmão, como é que está combatendo? Está repreendido, está amarrado. Misericórdia. Você tem uma arma muito mais poderosa. E correr, está acabando. 17. Tomar o capacete da salvação. Capacete vem do grego. Essa palavra vem capacete da salvação certa. O capacete, se você tomar um golpe na cabeça, você morre. É importantíssimo o capacete para o soldado. Por que o capacete da salvação? Porque o capacete ele vai indicar ideias, entendimento, o que você pensa. O que é se revestir a sua capacete da salvação? Do grego vem salvação certa. Foi o que eu acabei de falar agora. É certeza da salvação. Você deve ter crente que não tem certeza da sua salvação? Tem crente que não tem, pastor. Acha que perde a salvação. Está salvo hoje, aí amanhã o pé cai, não estou salvo mais. Ele confunde a tristeza pelo pecado da alma dele com a perda da salvação dele. É bom esse sentimento quando você peca. É um teste até se você é crente, sabia? Se você pecar e está conformado, fala mal dos outros. Ah, desci o pau no pessoal da minha igreja. Ah, aquela mulher falou de mim. Ah, meu patrão é isso. Ah, não sei o que é aquilo. Aí você chega na sua casa e está tranquilo. Se você não se sentir culpado, depois o Espírito Santo te entristecer, arrependa-se dos seus pecados hoje. Que é uma evidência que você não nasceu de novo. Vamos lá. Por dois problemas encontram-se no dia mau para que o crente não tenha certeza da sua salvação. Pastor, 5 minutos, pastor. Primeiro, erro doutrinário, como eu acabei de falar. Romanos 8,30. Posso citar muitos textos que falam sobre a certeza e segurança da salvação. Vou citar 2. Se alguém quiser conversar comigo sobre isso no final do culto, pode conversar. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Peraí, aos que predestinou, esse aí ele falou, não quero ser salvo não hoje. O chamado do Senhor é eficaz. Quando Ele te chama, você vem. Quando você vem, Ele justifica. Quando Ele justifica, Ele salva. Glória a Deus. E naquele dia, você será glorificado nos céus com Cristo. Glória a Deus. Deus nos salva, não é pela metade a obra dele. Nós lemos João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da minha mão do Pai ninguém arrebata. Glória a Deus. Irmãos, veja o que ele está falando aqui. Não está falando. Como eu falei, vou repetir. Eu falei, ela ouviu e se tornou ovelha. Tem muita ovelha de Cristo no aprisco dele perdida aí, esperando um arauto, a voz do Evangelho, chamá-la ao arrependimento, à fé, chamá-la para a cruz. Tem muita ovelha perdida por aí, irmãos. Não é quem ouvir se torna ovelha, é ovelha. Isso indica, Jesus aqui, sem entender o contexto, Jesus está respondendo à requisição dos fariseus. Ele está falando, vocês não são minhas ovelhas, mas as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e vêm, e nenhuma será tirada da minha mão. Nem Satanás, nem nada vai tirar da minha mão. Romanos 8, nós lemos, irmão, nós escorremos aqui. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nada te separa. Você tem mais segurança que essa? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada. Glória a Deus. Obrigado. Nada. Nada te separa. Meu Deus. Obrigada, dono. Ele te salvou. Glória a Deus. Tenha uma posse disso. Glória a Deus, aleluia. Esquece a sua dor na canela, no joelho. Segundo ponto, para encerrar. Tribulações no campo das ideias. Ideias ateístas, doutrinas equivocadas, racionalizar demais a fé.
E assim por diante. Às vezes, um dia mal seu pode ser a dúvida que você está, se você é crente ou não, se a igreja é verdadeira ou não. Meu Deus, olha aí. Fuja disso. Revista-se. Textos que falam para nós cingirmos o entendimento. 1 Pedro 1,13. Romanos 12:1-2. O que fala lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para assim experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Renovar a mente. Sabe o que significa renovar a mente na Bíblia? É você olhar tudo como a Bíblia como uma bússola. A Bíblia é um óculos. Toda a realidade, tudo que é o seu trabalho, a sua vida, a sua família, o que você come, o que você veste, tudo você vai olhar com a perspectiva da palavra. Bíblia, nesse texto de 1 Pedro 1,13, no verso acho que 15, se não me engano, 16, ele fala: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olhe tudo com base na escritura, na palavra. Seja o entendimento. Efésios 4:22-24. Revestimos o novo homem e renoveis o espírito do vosso entendimento. Então a Bíblia é repleta de coisas que falam para você revestir a sua mente. A mente para o judeu, sabe o que significava? Era tudo isso aqui, ó. Tem textos que falam coração. Ele quer dizer, no coração não é o órgão que bate, bombeia sangue para o seu corpo, mas é todo o seu ser. É você íntegro. Quando lá em Joel 2, quando os sacerdotes estavam conformados com o pecado, Joel fala: não rasguem as vestes, antes rasgai o vosso coração. Rasgue o seu ser diante de Deus. Se arrependem. Isso significa. Glória a Deus. Última, a espada. Mateus 4. Jesus no deserto é a ilustração perfeita do que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe que muito crente cai nas suas tentações? Jovem vê pornografia. E gente, crente namorando com ímpio. Sabe por quê? Porque não sabe onde está escrito. Como é que foi lá no deserto? Está com fome, Jesus? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de Glória a toda palavra Deus. que sai da boca de Aleluia. Deus. Tudo que Satanás falava para Cristo, até distorceu o Salmo 91, Cristo vinha: pois está escrito, não adorarás outros deuses. Tudo Jesus respondeu onde está escrito. Não é você falar assim para o diabo: eu estou com a minha Bíblia, eu estou protegido, eu vou para a igreja. Isso aqui não te protege não, irmão. Se você não lê, se isso aqui não guardar no coração, se você não falar como o Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Você não vai se revestir da espada. Se a Bíblia para você é a sua vida de viver, sua vida de regra, modelo de vida na Bíblia, você precisa tomar posse disso. Então essa é a armadura de Deus. No verso 18 ele vai falar como você tem isso, com toda oração. Então isso é um chamado para que você ore, para você orar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer no verso 19: ore também por mim. O apóstolo Paulo sabia que era importante isso. Aí ele fala nos outros versículos: para que no abrir e fechar da minha boca seja propagados os mistérios do Evangelho. Paulo não estava preocupado de sair da cadeia, de sair preso, de ser curado de alguma doença, de alguma enfermidade. Não! Ele estava preocupado na palavra que sairia da boca dele, na oportunidade de pregar o Evangelho às pessoas, na oportunidade dos mistérios da fé serem revelados às pessoas, que Deus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aí vai um ensinamento para você, irmão. Aleluia. Por que ele fala para orar por ele também? Porque ele sabe que é uma guerra. Quem vai para a guerra sozinho? É a igreja, irmão. A gente está do lado aqui, ó, centúria, contra as setas do Satanás. E precisamos sustentar uns aos outros como igreja. Orando em espírito. O que é orar em espírito? É no seu dia a dia, Deus. Senhor, não é você virar um monge, virar pedra e ficar assim. Não é isso que ele está dizendo. É
Tessalonicenses 5:22, orar sem cessar, trabalhar, pensando no Senhor, cantando louvores a Deus, louvor, se arrependendo de pecado, orando pelo que está passando, abençoa esse cara do metrô, Senhor, aí vem a mulher passando, sai daqui, é assim, irmão, em espírito, todo tempo. Aleluia. É, Deus. Vai encerrar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor discernimento para isso. Revista-se de toda a armadura de Deus para resistir ao dia mal, porque ele vai chegar, irmão. O dia mal vai chegar. Oremos, Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus. Te louvo, te exalto, te engrandeço, Senhor, pelas ricas bênçãos que o Senhor deu a nós, que é a salvação em Cristo Jesus, Pai. Obrigado porque nada temos, nada somos, nada pertence a nós, Pai. Tudo é do Senhor, ó Pai. Todavia eu vim a essa igreja, abençoa esses irmãos que estão aqui, Senhor. Dê discernimento a eles, Pai. Para que eles resistam um dia mal, Senhor. Que eles se revistam da obra de Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo em oração, em súplicas, a todo tempo, Senhor, orando uns pelos outros e também por mim, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Ore por nós, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.